Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Hebreus, livro de Hebreus lá no capítulo 4, verso 12 e 13, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. É sobre esse texto que nós vamos falar. Então, a palavra de Deus nos mostra quem vai entrar no seu reino. E essa palavra é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir os nossos pensamentos, se são espirituais ou não. Ela é uma espada de dois gumes e corta para ambos os lados, ou para nos salvar ou para nos condenar. Por isso, cada vez mais devemos nos achegar a Jesus, que é a própria palavra, buscando uma maior intimidade e comunhão. Pelo poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas, e o homem conforme a sua imagem e semelhança. Lá em Lucas 5, no verso 1, declara explicitamente que, quando as pessoas ouviam a Jesus, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus em nossas vidas tem que trazer paz, amor, certeza de vitória e não tristeza e desânimo. No Antigo Testamento, os profetas usavam termos como assim diz o Senhor, ouvi a minha palavra do Senhor, para declarar a mensagem vinda da parte de Deus. No Novo Testamento, com Jesus Cristo, Jesus usava nas suas mensagens e dizia, eu vos digo, porque ele é a própria palavra e a autoridade estava com ele. Então, lá em João, Jesus se declara igual ao Pai e diz que, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, lá em João, Jesus é chamado de o Verbo, porque ele é a própria palavra. A Bíblia é a própria palavra de Deus inspirada aos homens. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro declara que os que ouviam recebiam a palavra de Deus com alegria. Em 2 Timóteo, Paulo declara e ordena a Timóteo pregar a palavra. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, é imutável, pois ele não sabe mentir. Na palavra de Deus, nascemos de novo e por ela recebemos graça, poder e revelação através de Jesus. Isaías 55, 10 diz que assim como a água proveniente do céu faz as coisas crescerem, assim a palavra de Deus em nossas vidas nos leva a crescer espiritualmente. Em 1 Pedro 2,2, ele nos declara que ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, crescemos em nossa salvação. Então, nós só conseguiremos lutar contra o inimigo das nossas almas se estivermos alicerçados e firmes na palavra de Deus. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo usou a palavra de Deus para enganar Jesus, mas Jesus usou essa mesma palavra para derrotar o diabo. Então, devemos ansiar por ouvir a palavra de Deus, procurar compreendê-la, amá-la, fazer dela a nossa alegria e prazer, guardá-la em nosso coração pensante, colocar nossa esperança em suas promessas e, acima de tudo, obedecê-la como um guia para a nossa vida, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. Meus irmãos, nós fomos convocados para pregar a palavra de Deus por onde quer que nós formos. E o salmista declara que o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os moradores da terra, não somente os crentes, os evangélicos, diz que ele olha todo mundo e vê todo mundo. E que as nossas iniquidades e pecados ocultos estão à luz do seu rosto e que nada nos poderá esconder dele, pois ainda que as trevas nos encubram, a sua luz tornará a noite em dia. Então, meus amados irmãos, naquele grande dia em que o Senhor Jesus voltar em glória e majestade para buscar a sua igreja, a sua noiva, o mar e a terra darão os seus mortos no Senhor. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados num piscar de olhos e nos apresentaremos todos diante daquele com quem havemos de tratar. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, e te deixar uma pergunta para você fazer a si mesmo. O que eu tenho feito? Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.